Que abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 19, dando continuidade às exposições no livro de Gênesis. Hoje será Gênesis, capítulo 19, do verso 30 até o verso de número 38. Gênesis 19, versos 30 até o verso de número 38. Assim nos diz, meus irmãos, a palavra do nosso Senhor. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna e com ele as duas filhas. Então, a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai. E entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita à mais nova: Deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Senhor, rogo-te, Pai, que neste momento que Tua palavra é aberta para a exposição da Tua palavra, peço-te, Senhor, que o Senhor me use na exposição deste texto do Antigo Testamento, desta breve porção da Tua Escritura, e que através dela, Pai, o Teu povo possa ser exortado e ensinado, edificado através da Tua palavra. Usa-me, Senhor, para o louvor da Tua glória somente. Usa-me, Senhor, para o louvor da Tua glória somente e edificação do Teu povo, Pai. Usa-me apesar das minhas debilidades, apesar das fraquezas minhas, Senhor. Que eu seja um instrumento Teu na proclamação da Tua palavra e que aqueles que aqui estão, Senhor, possam estar com os ouvidos bem abertos para ouvir aquilo que o Senhor brevemente tem a falar com a Tua igreja nesta manhã. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém. Você certamente já viu alguém por aí, talvez na igreja, em alguma ocasião, que você olha assim para a pessoa e diz: puxa vida, essa pessoa vivia de um modo estranho fora da igreja e hoje ela está no meio da igreja e parece que nada mudou. Parece que aquilo que ela vivia antes ainda está nela. Parece que ela saiu do mundo, mas o mundo não saiu dela. Talvez você já tenha se deparado com pessoas assim no seu relacionamento, na sua vida, na sua caminhada cristã. E ainda que muitos desses que estão na igreja contemplam as maravilhas do Senhor, contemplam e ouvem e escutam advertências do Senhor, duras advertências muitas vezes, ainda assim essas pessoas permanecem caminhando da mesma forma, nada muda. É interessante isto, mas isso acontece e é real. É interessante, mas é triste, na verdade.
quando esse tipo de coisa acontece. Quando nós olhamos, meus irmãos, para o texto que nós acabamos de contemplar, nós encontramos algo parecido com o que acabei de falar. Nós ouvimos na exposição anterior que algo aconteceu. O Senhor, que prometera que um dia viria com juízo contra os homens por causa dos seus próprios pecados, o Senhor que fala e não pode mentir, porque é um Deus verdadeiro e então faz cumprir exatamente tudo o que Ele falou. Foi o Senhor que prometera que cairia com juízo e realmente Ele veio com juízo sobre nações pagãs, perversas, por causa dos seus próprios pecados. E nós vimos na exposição anterior realmente o Senhor caindo com juízo contra Sodoma e Gomorra. E nós aprendemos algumas lições acerca do que aconteceu ali. E como aquilo apontava para uma realidade incontestável de que um dia o Senhor virá julgar toda a terra. Um dia o Senhor punirá aqueles que nunca se renderam a Cristo. Isto realmente acontecerá. Não tem quem faça com que esse dia, determinado pelo Senhor, seja adiado. Então, o Senhor revelou o seu juízo, Ele revelou a sua santidade, Ele revelou a sua justiça, punindo pecadores miseráveis ali, mas revelou também a sua misericórdia e graça. Quando Ele livra Ló. Ele livra Ló de sofrer o juízo que veio sobre aquela nação, sobre aqueles povos perversos ali. Então está saindo Ló, sua esposa, suas filhas. Nós vimos, a sua esposa olha para trás e se torna uma estátua de sal. Suas filhas seguem com Ló. Eles são abrigados do juízo, eles são protegidos do juízo. Então nós pensamos assim, o que isto deveria provocar na vida de Ló e na vida das suas filhas? A contemplação do juízo de Deus contra o pecado e a manifestação da misericórdia de Deus em livrá-los deveria conduzi-los ao temor ao Senhor. Mas o que acontece? Aqueles que foram libertos da condenação, aqueles que foram libertos de Sodoma e Gomorra, foram libertos daquela região. Mas como disse um comentarista, parece que Sodoma e Gomorra nunca saiu do coração deles. E é exatamente isto, meus irmãos, que nós contemplaremos aqui ainda na vida das filhas do próprio Ló e na vida do Ló. O homem que, como já falamos aqui, e falamos isto porque Pedro vai nos dizer isto, ele era um homem justo. Ele era um homem que foi salvo pelo Senhor. Mas ainda assim, na sua caminhada, ele falhou bastante. E as falhas dele não trouxeram problemas somente para ele, mas trouxeram problema para a sua própria família. O que ele fez se estendeu para o seu lar, se estendeu para a sua própria casa. Então nós vimos, meus irmãos, eles saíram de lá e Ló, ele havia feito um pedido. O Senhor havia ordenado um lugar para ele ir. Ele disse, não, me envia para Zoar. É pequena, não é? Para lá que eu quero ir. E o texto começa dizendo o seguinte, no verso número 30. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as suas 2 filhas. Vejam só que coisa interessante que acontece aqui. O que Ló havia pedido anteriormente? Eu quero ir para Zoar. Porque ele temia, inclusive, ser pego. Não é? Ele vai dizer aqui, anteriormente, no verso número 18 do capítulo número 19. Respondeu-lhes Ló, assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste. Salvando-me a vida, não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. O Senhor havia determinado, vai para lá. Não, eu temo ser pego ali, eu posso morrer. Então o que é que ele deseja? Ele vai dizer, eis aí uma cidade perto para a qual eu possa fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena,
e nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isto, estou de acordo, para não subverter a cidade que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Então, aí aqui o que acontece no verso número 30? Ele foi habitar no monte. Ele saiu, Ló, de Zoar, ele junto às suas duas filhas, por quê? Mesmo temor. Porque receavam permanecer em Zoar. Havia um temor no coração de Ló. Ele temia ser alcançado, ele temia ser ferido, ele estava demasiadamente preocupado com a sua própria vida. Ele estava demasiadamente perturbado, imaginando algum mal pode me acontecer a qualquer momento. E era isto que ele temia, meus irmãos. Ele temia pela sua própria vida. E nós contemplamos isto. Ló, ele realmente é alguém que, na sua caminhada, mesmo sendo um homem justo, ele é alguém que está preocupado demais com as coisas da terra. É como se ele não contemplasse algo que vai além desta vida. Como seu próprio tio, o próprio Abraão, que contemplava, que aguardava uma terra, uma pátria celestial, não algo restrito a esta pequena vida passageira aqui. Mas este é Ló. Ele receava permanecer em Zoar, e então o que é que ele faz? Ele vai para o monte e se esconde em uma caverna. E o texto então vai repetir, para deixar bem claro. E com ele, as suas duas filhas. Moisés está repetindo isso aqui, não é por acaso, meus irmãos. Algo realmente sério deve acontecer e ele com frequência então vai estar acentuando o fato de que estava ele, sua filha, ele e suas filhas, num lugar que o Senhor não havia ordenado, mas que ele mesmo havia escolhido. Então eles se escondem ali numa caverna. Nós não sabemos, meus irmãos, quanto tempo eles passaram naquela caverna. Nós não sabemos quanto tempo durou, desde quando ele saiu, foi para Zoar e então foi para a caverna. Há quanto tempo eles estavam ali, o texto não nos indica isto com clareza. Fato é que eles foram habitar numa caverna. E então, naquele lugar, meus irmãos, algo realmente passa a acontecer. E isto vai revelar, meus irmãos, a verdade de que ainda que eles tenham saído de Sodoma e Gomorra não saiu do coração deles. Mas isto é evidenciado primeiramente aqui na vida das suas filhas. O texto, no versículo de número 31, nos diz: então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vejam aqui, ela então observou a situação, ela olhou ao seu redor, e então ela para e vai pensar. Ela então, ela contempla a realidade daquilo ali, e ela vê, temos eu, minha irmã, meu pai. Como então fazer com que, como ela vai deixar mais claro à frente, a descendência do meu pai possa permanecer? Como fazer então ter filhos segundo o costume da terra? Não tem ninguém que possa se unir conosco. Talvez ela estivesse se referindo àquela terra que ela estava ali, né? Mas certamente existiam outras pessoas além deles, nas regiões próximas. Mas o fato é, ela vai dizer, não há nenhum homem, ninguém que possa realmente se unir a nós. Então vejam, ela parece nutrir realmente um desejo que é legítimo. Ela deseja se unir a alguém. Ela deseja como que casar, não é? Se unir a algum homem. Contudo, meus irmãos, nós veremos que ainda que o desejo dela de se unir, ou como veremos mais à frente, o desejo de ter filhos, ainda que sejam legítimos, há meios lícitos para se alcançar tais coisas. Nós veremos que isto não é o que acontece aqui. Então, o que é que ela fala? Ela, a primogênita, disse à mais moça, nosso pai está velho. Ou seja, pode ser que ele morra a qualquer momento.
nós temos de alguma forma, aproveitar enquanto o nosso Pai, ele está vivo ainda, para que alcancemos os nossos desejos. E, meus irmãos, aqui já começa a se evidenciar uma coisa que certamente é um pecado delas, mas certamente é fruto da falta de sabedoria do próprio Ló. Anteriormente nós vimos, existia uma controvérsia e uma briga entre os servos de Ló e os servos de Abraão. E então Abraão, como um bom pacificador, ele decide, abrindo mão, inclusive, da prioridade que ele tinha. Ele poderia escolher a terra, mas ele diz assim, Ló, escolhe. Ló, como alguém que vivia não por fé, mas por vista, desejam então uma terra que parecia ser grande demais e realmente produtiva, algo maravilhoso. Ele foi arrastado pelos olhos. Então nós vimos que ele ficou perto das terras de Sodoma e Gomorra, foi se aproximando e então logo estava lá dentro. No meio de povos corruptos, no meio de pessoas perversas, cheios de iniquidade. Ele se afastou da família da bênção daqueles que temem ao Senhor e passou então a se aproximar daqueles que viviam segundo os seus próprios desejos maus. O que isso aconteceu então? Uma cultura perversa como aquela não somente influenciou o próprio Ló, mas chegou a também contaminar o seu lar. Vejam que a falta de um cuidado de fato com aqueles que são meus, e vamos pensar aqui, particularmente nas questões familiares, se eu não zelar pelos que o Senhor me confiou o cuidado, sobretudo espiritualmente, a corrupção ao meu redor pode tomar conta do coração. Não somente meu, se eu não guardar o meu coração, mas também daqueles que o Senhor me confiou o cuidado. Então vejam que elas são tomadas por isto, meus irmãos, e isto é para nós. Veja que nós fomos chamados a viver neste mundo. Nós fomos chamados e não fomos tirados deste mundo, mas vivemos nele. O Senhor nos colocou aqui neste mundo. Mas se tem uma coisa que nós devemos fazer neste mundo corrupto, nós devemos, de alguma forma, de todas as formas, segundo a palavra do nosso Senhor, procurar guardar o coração daqueles que o Senhor nos confiou o cuidado. Porque para fazer com que alguém viva em piedade é difícil. Ensinar alguém a caminhar segundo o temor do Senhor, segundo a sua palavra, é uma luta nossa e uma luta fazer com que aqueles que estão sob nossos cuidados vivam igualmente assim. Mas para que a corrupção entre no coração de uma pessoa, não precisa de muito não. Para aprender a fazer o que é errado, você não precisa se esforçar. Na realidade, meus irmãos, não precisa ninguém ensinar. É do próprio coração dos filhos, dos nossos pequenos, e já habita a corrupção. Mas também o contexto, ele pode, vamos dizer assim, inflamar ainda mais. Ensinar práticas ainda mais perversas e pecaminosas. Então, quanto àqueles que têm zelado e guardado seus filhos, o encorajamento é permaneçam zelando, instruindo, alimentando com a palavra do Senhor, protegendo-os à luz da Escritura, para que vivam piedosamente. Para que eles olhem a Escritura e passem a temer ao Senhor, segundo a palavra. Mas há também uma responsabilidade de vocês em não somente falar, mas também de serem aqueles que vivem segundo esta palavra. Porque se tem uma coisa que ensina muito, não somente as palavras ditas, mas o modo que nós vivemos. Se você fala algo para o seu filho e você não vive segundo aquilo que você diz, ele vai olhar para o que você pratica. Ele vai procurar imitar você. Ló foi um mau exemplo para os seus filhos. E Ló colocou os seus filhos realmente no meio de toda a corrupção. Ele está aqui, os seus filhos estão colhendo pela falta de sabedoria do seu pai na condução do seu lar. E elas então começam a manifestar também as mesmas práticas e o mesmo coração perverso daqueles que habitavam em Sodoma e Gomorra.
Então, é um dever, é uma responsabilidade dos pais livrar realmente os filhos, de alguma forma, disto, ensinando-os a lei do Senhor. Então, é um dever realmente que o Senhor requer de vocês, como pais. Fundamental isto, na instrução e pastoreio dos seus filhos. Agora vejam, assim como um ambiente corrupto pode ensinar os filhos a viverem de modo corrupto, um lar santo ensinará os filhos a realmente serem santos. Então veja, não é somente um alerta e você pensar assim, puxa vida, se eu não cuidar, vai ter problemas, mas saibam que se vocês cuidarem e o Senhor se utilizar destes meios, os meios que Ele nos ordenou, a leitura da palavra, cântico da palavra, meditação, são meios que o Senhor ordinariamente nos concede a graça de desfrutar para a nossa santificação e a santificação do nosso lar, frutos maravilhosos para hoje e a eternidade. Vocês e seus filhos desfrutarão. Então vejam que isso é maravilhoso, meus irmãos, realmente fugir do pecado e promover um lar santo. Então, permaneçam. Quanto àqueles que não têm praticado, pratiquem, porque isto é bom para vocês e bom para os seus filhos. Porque, em falhando nisto, há grandes tragédias, pode acontecer grandes tragédias. Então o texto aqui nos disse exatamente, Ló ele não cuidou. E então o que acontece? Elas passam a pensar pecaminosamente. E o pensamento, meus irmãos, estava lá. Mas de onde veio aquelas maquinações delas? Que começou aqui com a primogênita? Do próprio coração delas. Aquele pecado ele é alimentado no nosso coração. Nossa mente maquina tais coisas, isto pode levar à prática. Vejam que é algo que começa realmente de dentro. É algo que começa aqui no nosso interior. E isto, meus irmãos, nos ensina como nós devemos cuidar de alguma forma do nosso próprio coração. Porque aquilo que vai ser alimentado aqui no nosso coração, sendo isto pecaminoso, a nossa mente maquinará isto e nossos braços se estenderão para fazer exatamente aquilo. Então nós somos chamados a realmente uma luta por uma vida de santificação, ao que é chamado de mortificação do pecado. Fazendo com que o pecado que em nós habita, ele possa ser cada dia mais morto, através da palavra e através da obra do Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a mortificar os pecados que ainda há no meu e no seu coração. Mas quando nós não cuidamos disto, o que acontece conosco? Meus irmãos, isto vai, mais uma vez, vai subir para a nossa mente. Isto vai, então, se revelar em práticas. Começa aqui, para que se estenda para os membros. Isto é com o pecado e como nós devemos fugir disto. O mínimo pecado que se revelar no seu coração é suficiente para levar você a praticar coisas que são abomináveis ao Senhor. Assim como quando nós cuidamos do nosso coração. O que acontece quando nós cuidamos devidamente do nosso coração e nutrimos nele coisas que são espirituais e boas? Se estendem para os nossos membros, é do nosso coração redundando em prática na nossa vida. Então, quando nós cultivamos o que é bom, se estende para os nossos membros, aquilo que cultivamos que é mal, se estende também para os nossos membros. Isso será evidenciado diante dos olhos de todos. Então, meus irmãos, é um cuidado que nós devemos ter conosco, bem como com aqueles que estão ao nosso redor, mas aqui chamando a uma responsabilidade sua. Guarde o seu coração do pecado, porque senão pode acontecer exatamente o que aconteceu aqui. Aquele pensamento, aquelas palavras ditas da primogênita à sua irmã mais moça, redundaram em prática, não redundou?
culminou em prática, não foi? Elas realmente fizeram aquilo que foi maquinado no seu próprio coração e na sua própria mente. Verso 32 diz: vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e concebemos a descendência de nosso pai. Então vejam agora, elas conseguiram maquinar algo perverso. E vejam, meus irmãos, elas sabiam que era pecado isso. Se fosse algo comum para aquela família, por que não fazer às claras, no dia? Não precisaria embriagar ninguém. O que foi pensado? Não, vamos pecar. Vamos providenciar os meios para que cometamos este pecado. Aí determinaram meios. Pensaram, não, como? Então, bebendo vinho, ele vai ficar embriagado e então o que vai acontecer? Nós nos deitaremos com ele. Qual o problema de desejar ter filhos? Nós temos que preservar a descendência do nosso pai. Então, não somente pensaram, mas também executaram. Nós veremos aqui, naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E então, no dia seguinte, a primogênita disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai, demos-lhe a beber vinho também esta noite, entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. Então, vejam que isto aconteceu com as duas, né? Elas não somente pensaram, nutriram aquilo, mas realmente praticaram. E então no verso 35 diz: de novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Ele estava embriagado. E vejam, o texto não está nos proibindo do beber vinho. O texto está revelando que a bebida pode me embriagar. A bebida pode me deixar fora, pode deixar o homem fora de si. E então ele foi embriagado e ele, a ponto de se deitar com as suas próprias filhas, e ele nem se deu conta. Como se ele não reconhecesse as suas filhas. Ele se envolveu com aquele pecado ali. Ele deu espaço, ele permitiu que aquilo acontecesse. Então, meus irmãos, acontece essa tragédia aqui. E vejam, meus irmãos, isso foi nutrido no coração delas, redundou em prática, elas maquinaram o pecado. E é muitas vezes assim na nossa vida também. Nós planejamos como pecaremos. Nós sabemos que devemos fugir de determinado pecado, mas nós permitimos que aquilo que pode nos conduzir, mais uma vez, à prática de determinado pecado, eles estejam diante de mim. Às vezes eu penso, você vai pensar assim, não, eu sei que se eu fizer por aqui, se eu for por aqui, eu não darei lugar a este pecado. Mas muitas vezes nós permitimos isto. Como que alimentando durante o dia? Eu vou alimentar aqui com estas questões, mas esta prática, e então fazemos. Muitas vezes é exatamente assim que nós caminhamos. Nós pensamos em como quebrar a lei do Senhor e em como pecar contra o nosso Deus. Será que você já passou por isto? Como você fez isto? Muitas vezes realmente nós caminhamos assim, mas como isso é estranho, meus irmãos, realmente, para aqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo, nunca deveríamos de alguma forma planejar e traçar meios para que cometamos um pecado. E aqui, meus irmãos, no caso delas, foi visando algo lícito. Ter filhos nunca foi um problema. Muito pelo contrário. A Escritura nos revela e nos ensina que é uma grande bênção para o povo do Senhor ter filhos. Nos é ordenado na Escritura Sagrada. Contudo, o Senhor que determinou os fins é o mesmo Deus que determinou os meios para isto.
E os meios para que essas coisas sejam alcançadas são os meios lícitos por Ele mesmo, determinados na sua palavra. Elas se utilizaram de meios lícitos para isso? Nunca. Elas cometeram um pecado para tentar alcançar algo bom. É como se elas pensassem assim, os fins justificam os meios. Será que podemos dizer isso? Naquele período, os fins justificam os meios. É isto aí. Então não importa os meios que eu me utilizarei para alcançar determinada coisa. O que importa é que eu consiga fazer isto. Ponto final. E é exatamente isto, meus irmãos, que elas pensam aqui. E é exatamente isto que elas fazem aqui. E não é diferente muitas vezes conosco também. Quando queremos ganhar de repente uma promoção na empresa, ser respeitado, queremos adquirir algum tipo de posição de respeito, onde quer que seja. Aí muitas vezes, muitos se utilizam de meios ilícitos para fazer isto. Quando muitos querem, está estudando um jovem e ele quer passar e ser aprovado e estar bem naquela nota, naquela disciplina e tudo mais, e então o que ele faz? Ao invés de ele estudar diligentemente para fazer aquilo, para alcançar então uma boa nota e ser pelos pais parabenizado, por alcançar, ele pega então e vai filar. Não sei se vocês sabem o que é isso. Ele vai colar na prova, ele vai olhar o que o outro fez. Ele vai pegar algo que outra pessoa fez, mas não foi ele. Mas então ele finge que foi ele para alcançar uma boa nota ou algo dessa natureza. Se utilizando de meios errados para alcançar um propósito. Nós fazemos isto em várias ocasiões, quando alguém então quer iniciar um negócio. E então ele visa organizar uma empresa, entrar em uma parceria com alguém de algum negócio, mas sabe que para que possa ganhar aquilo que ele almeja, dinheiro, algo dessa natureza, e geralmente dinheiro, muitos então começam a se utilizar de meios ilícitos para isso. Meios errados. Fazer coisas realmente que eles estão plenamente conscientes de que é pecado. Mas não importa. Porque eu desejo lucrar com isto, eu desejo a fama, eu desejo... Então vejam como isto é estranho. Não é? Até muitos na igreja de Cristo você pode ver isto. Quando desejam que a igreja prospere. Querem uma igreja cheia, a igreja abarrotada, pessoas saindo pela janela assim, caindo do outro lado, de tanta gente na igreja. Mas qual o meio que essas pessoas se utilizam para isto? Geralmente, um evangelho barato, que não tem nada com o evangelho. Não falam sobre pecado, não exortam, não confrontam, não há disciplina, não há nada disto. Não querem falar nada que ofenda. Então eles vão falar aquilo que agrada as pessoas. Aquilo que é bacana, que vai trazer coceirinha aos ouvidos. Aquela pessoa vai ficar aqui, a igreja vai encher. Vejam só, supostamente desejando algo bom, prosperidade e expansão do reino de Deus através de meios errados. Isto é errado. Isto é contrário à Escritura Sagrada. Então vejam, meus irmãos, quando algo que eu desejo tanto, ele se torna tão importante a ponto de eu deixar de lado o meu Deus, isso vai revelar quem realmente é o seu Deus. Isso vai revelar quem é o seu ídolo. Se você deseja algo tanto nesta vida, mesmo sendo algo lícito, e você está disposto ou disposta a alcançar isto, mesmo deixando de lado a vontade do Senhor, o seu ídolo está aí. O que é que você tem buscado fazer neste mundo? E alcançar neste mundo? Que você tem deixado de lado a lei do Senhor para fazer isto? Você encontrou o seu Deus. Isto é terrível. Como podemos nós, que fomos salvos pelo Senhor, buscar coisas neste mundo como se fosse o fim último da nossa vida e rejeitando aquilo que o nosso Senhor requer de nós, rejeitando o nosso próprio Deus?
Não podemos, meus irmãos. Nós devemos atentar para o nosso Deus. Ele é o nosso único Senhor. Não podemos colocar nada no lugar deste nosso Deus. Ele deve ser o primeiro para nós em tudo. Então, em tudo aquilo que nós nos envolvemos para fazer neste mundo, devemos pensar primeiramente, não em nós, nem na minha família, mas, Senhor, meu Deus, Ele se agradará disto. O Senhor, meu Deus, Ele será glorificado nisto. Meus irmãos, se você não pode dar glória a Deus por alguma coisa, é porque isso não deve ser feito. Se você não pode dizer assim, louvado seja o Senhor por isto aqui. Você vai dizer assim, rapaz, será que eu posso louvar a Deus por isto que eu pratiquei agora? É porque isso não deve ser feito. Eu devo realmente fugir disto. Isto é a manifestação daqueles que supostamente saíram de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não saíram deles. Nós que fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, não caminharemos assim. Nós procuraremos viver em obediência ao nosso Senhor. Como no Salmo que nós cantamos, Salmo 40, fala sobre obediência. Como nós cantamos no Salmo número 119, obediência, santidade. Como nós cantaremos no Salmo número 128, obediência, lei do Senhor, temor do Senhor. É isto que nós somos chamados. Como a lei do nosso Senhor lida, requer de nós obediência. Como nosso padrão doutrinário lido fala sobre obediência, viver em conformidade com a lei do Senhor. Tudo isto, meus irmãos, é aquilo que o nosso Deus requer de nós, não para o nosso próprio mal, mas para o nosso próprio bem. E é deste modo, meus irmãos, que nós devemos viver, mas não foi assim com a família de Ló. Não foi assim com a família de Ló. Grande pecado, incesto, transgressão da lei do Senhor. Talvez você pense assim, não, mas a lei foi entregue em Êxodo capítulo 20. A lei já estava no coração do homem. Como o próprio José vai dizer mais à frente, quando a mulher aparece diante dele, ele vai dizer assim, como posso eu pecar contra o meu Deus? Ele está consciente de que a transgressão da lei do Senhor aqui é exatamente isto que está acontecendo, meus irmãos. Um pecado horrendo, um pecado perverso. O Senhor não se agradou disto. Mesmo estando diante e mesmo tendo contemplado dentro de tão pouco tempo a manifestação do juízo de Deus e a manifestação da sua misericórdia, ainda assim, eles caem nisto. Nós ouvimos sobre o juízo do Senhor. O Senhor, muitas vezes, neste mundo, revela como que ocasiões de juízo dele. Será que o período que nós vivemos aí, há pouco tempo, de pandemia, loucura, coisas mais impressionantes, não foi uma manifestação de um juízo do Senhor no nosso meio? Muitas pessoas passam a ter um temor temporário por Deus. Vê aquilo ali e passa a tentar viver de um modo santo. Como muitos, quando se deparam com a morte, com a doença grave, aí pensa assim, agora eu vou para a igreja, deixa eu ir para a igreja agora, eu acho que eu quero buscar mais o Senhor e coisas dessa natureza. Mas isso deveria, meus irmãos, ser conduzido realmente aqui na vida dele e na nossa vida. Quando nós contemplamos a santidade e a justiça de Deus e a sua misericórdia, isso deveria nos levar a viver piedosamente. Em santidade, no temor do nosso Deus, em todos os momentos da nossa vida. Mas o que acontece? Estas moças pecam gravemente, mas nós não podemos deixar de lado o próprio Ló. Ele pecou. Ele deveria proteger aquilo. Ele não deveria, inclusive, cair uma segunda vez no mesmo pecado. Mais uma vez, dá um vinho, ele bebe, pratica a mesma coisa. Ló, um homem justo, é bom que você saiba disto. Isto revela, meus irmãos, como a fé e a vida de Ló era frágil. E como ele estava ali não se protegendo
protegendo o seu coração. Ele não guardou o seu coração. Ele deveria, então, vendo que cometeu pecado, ele deveria, quando isso se evidenciasse mais uma vez diante dele, ele deveria fugir daquilo. Mas é exatamente assim que nós caminhamos também, muitas vezes. Repetidamente nós caímos no mesmo pecado. Nós pecamos contra o Senhor, reconhecemos o nosso pecado, pedimos perdão. Na ocasião oportuna, mais uma vez, metemos a cara no mesmo pecado que é isto. Isto pode revelar muitas coisas, meus irmãos. Um coração incrédulo. Pode revelar que nós somos ímpios mesmo e que não conhecemos o Senhor. E pode revelar, como no caso do próprio Ló, alguém que foi justificado por Deus, mas que ainda assim vivia uma vida e ainda estava num progresso, mas ainda falhando muito nesta caminhada. E aqui é algo que não é para consolar você, mas ao mesmo tempo é para você pensar assim, porque muitas vezes a gente peca e cai no pecado e volta e peca de novo e pensa assim, puxa vida, eu sou um ímpio. Eu acho que eu não conheço o Senhor, eu acho que eu estou perdido, não há temor do Senhor nos meus olhos. E você se angustia e se perturba com isto. Eu queria dizer, meus irmãos, que isso, o seu temor por estas coisas, a sua angústia com essas coisas, é uma evidência de que você conhece o Senhor, porque aquele que não teme ao Senhor, ele não está nem um pouco preocupado com isto. Eu peco, e daí que eu peco? É isso que o ímpio vai dizer. Eu não me preocupo com isso, isso não me angustia, isso não perturba a minha alma. Então você pode ser um crente, sim, tropeçando, mas não deve ser assim. Não podemos permanecer assim. Aqueles que foram salvos pelo Senhor, eles não vivem no pecado. Pecam, mas não vivem na iniquidade. Então, o encorajamento que eu dou a você é que você corra para o seu Senhor. Todas as vezes que o pecado se evidenciar no seu coração, diante dos seus olhos, clame ao Senhor. Não confie na força do seu próprio braço, não. Você sozinho não conseguirá. Você deve pedir ao Senhor que lhe conceda fé e graça para resistir à tentação, para resistir ao pecado. Se você tem lutado e não consegue, peça ajuda a outras pessoas também. Para que ajudem você a lutar contra aquele pecado específico do qual você não consegue se livrar. É um dever nosso como irmãos em Cristo ajudar os outros. Aqui é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não somos inimigos, não. O pastor não é seu inimigo. E não pode me ver somente como carrasco se eu falar sobre minhas dificuldades, o pastor vai me disciplinar. Não pode ser assim. Nós devemos contar com o auxílio dos outros para que possamos lutar contra o pecado. Para que não caiamos nos mesmos pecados, mas para que sejamos libertos da iniquidade. Meus irmãos, o Senhor nos deu meios infindáveis, meios maravilhosos. A sua palavra está aqui. Este é o meio principal, a leitura, a meditação da Escritura, o Espírito Santo agindo ali, a adoração pública a Deus. Se ausentar disto aqui, já é pecado, inclusive. E deixar de estar aqui, eu estou deixando de alimentar a minha alma com a palavra do Senhor, com o que o Senhor grandemente me abençoe através deste meio aqui também. Então nós devemos nos abraçar a todos os meios que o Senhor nos conceder a graça de desfrutar nesta vida, porque esses são os meios que o Senhor nos ajuda a vivermos numa vida de piedade e no temor do nosso Senhor. Não podemos, meus irmãos, vacilar nestas questões. Mas se pecarmos, nós sabemos que o nosso Senhor, em nós confessando o nosso pecado a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isto a palavra do nosso Senhor nos diz. Mas nós devemos buscar realmente arrepender dos nossos pecados, buscar realmente viver uma vida no temor do Senhor. Não podemos ser hipócritas nem falar da boca para fora com o Senhor. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações. Ele sabe o que se passa no meu e no seu
coração. Então, meus irmãos, o texto nos diz, Ló cai novamente no mesmo pecado, mesmo sendo ele um homem que conheceu, que foi salvo. Vou repetir, a palavra nos diz isto. Ló era um homem justo, mas ele transgrediu a lei do Senhor. O que acontece então? Elas conceberam do seu próprio pai, é isso que nos diz o versículo de número 36. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. Ou seja, elas tiveram filhos do seu próprio pai. Vejam que coisa estranha. Pecado, fruto da iniquidade. E então o texto nos dirá no verso número 37, a primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon até ao dia de hoje. Elas colocam nomes neles. Que esses nomes significam? Meus irmãos, estes nomes apontam para o pecado delas. Elas colocaram nos seus filhos um nome que fala até hoje sobre o pecado que elas cometeram. Por que razão, meus irmãos? Moabe, o que significa? Moabe significa filho do meu pai. Moabe, filho do meu pai. Estavam declarando no nome dos filhos, filho do meu pai, o pecado delas. E quando nós olhamos para o outro nome, o nome Ben-Ami, que seria algo como filho do meu parente, filho de alguém próximo, filho de alguém do meu próprio sangue. Isto está como testemunho até os nossos dias, revelando e apontando para o grande pecado que elas cometeram junto a seu pai. Pecador também. Então vejam, meus irmãos, que como isto é realmente triste. E como os pecados que nós cometemos, nós não podemos pensar que o pecado que nós cometemos não tenha consequência, não tem consequência. Tem consequências e consequências amargas. Pecado tem consequências e consequências amargas. Muitas vezes o Senhor pode até nos perdoar os nossos pecados, mas às vezes as consequências ainda vêm. Não foi assim com Davi? Davi pecou contra o Senhor, Davi confessou o seu pecado, mas ainda assim as consequências vieram sobre a sua própria casa. Isso acontece nos nossos dias ainda também. Isso pode acontecer comigo e com você. E se as consequências vierem contra você, sobre você, você não deve ser alguém que vai se voltar contra o Senhor e dizer, mas tu não és justo, Senhor. Você está colhendo o que plantou. Ainda que você tenha se arrependido dos seus pecados verdadeiramente, mas há frutos reais. Meus irmãos, se pecamos contra o nosso Deus, corramos realmente para Ele, para que nós possamos nele encontrar perdão. E é impressionante, meus irmãos, como que ainda que os nossos pecados sejam pecados nossos, que nós somos responsáveis por eles, muitas vezes, ainda assim, o Senhor, sendo soberano, Ele revela a grande misericórdia, às vezes, no meio de tudo isto. Nós lemos sobre o próprio José. O pecado de seus irmãos trouxe grande livramento e salvação para a sua família. Nós encontramos aqui o pecado das duas filhas de Ló contra Deus junto ao seu próprio pai. Nós veremos mais à frente, que algumas pessoas saíram daqui, descendentes de moabitas, malditos. Quem nós veremos mais à frente? Você vai encontrar Ruth, você vai encontrar aquele que vai descender dela mais para frente, Davi. Você vai encontrar aquele que é filho de Davi, o próprio Cristo mais à frente. Como assim? Algo glorioso, apontando, algo pecado, perverso no passado. O Senhor então fez com que o Redentor
de Ló, o Redentor de Ruth, o Redentor de Davi, fosse revelado mais à frente. O Cristo. Cristo, meus irmãos, revelado através daqueles que eram malditos. E do meio dos malditos, o Senhor chamou aqueles que eram seus. E é assim conosco. Nós fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Aquele que nos redimiu dos nossos pecados, aquele que nos redimiu da nossa vida perversa que vivíamos antes, como pessoas que não conheciam o Senhor e estavam tendo sobre si o próprio maldição. Mas o que foi que ele fez? Ele fez com que essa maldição não caísse sobre nós, mas caísse sobre o seu próprio Filho, Cristo prometido. Então nele nós encontramos salvação. E este mesmo Cristo, que é revelado hoje para você que não conhece a Cristo, é neste Cristo somente. É Ele que pode te salvar dos seus próprios pecados. Não imagine que você vai conseguir providenciar uma forma para ser salvo. Não é porque você é legal, não é porque você não vive fazendo o que é errado, não é porque você é uma pessoa bacana que você será salvo. Não existe salvação através das obras. Não existe salvação pelo que você faz ou pelo que você deixa de fazer. Só há salvação em Cristo. Ele é o único meio. Ele é o único que pode perdoar os seus pecados e conduzir você à glória. É neste Cristo que você deve crer, depositando a sua fé nele, para que então possa ser salvo da condenação e junto a todos aqueles que são filhos de Abraão, possam peregrinar para uma pátria celestial. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Senhor. Nosso Deus, nós queremos, Pai, rogar a Ti, que o Senhor nos ajude, Pai, a vivermos de um modo digno do Teu Evangelho, a vivermos, Senhor, de um modo que honre o Teu nome. Ó Deus, ajuda-nos, a todos nós, a fugirmos do pecado e a vivermos de um modo santo diante do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a nos utilizarmos dos meios que o Senhor mesmo providenciou na Tua própria palavra para que façamos aquilo que é agradável a Ti. Ó Deus, dá-nos graça, Pai, dá-nos da Tua graça, dá-nos fé, vigor espiritual, Pai, através da Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito, para que possamos fazer aquilo que honra o Teu nome. Livra-nos, Pai, de vivermos como perversos neste mundo, mas a vivermos como verdadeiros cidadãos, Pai, dos céus, como aqueles que peregrinam para a glória celestial. Ó Deus, ajuda-nos. É o que nós Te pedimos, ó Senhor. Também rogamos a Ti, que o Senhor possa se compadecer daqueles que não conhecem a Ti. Salva, Senhor, aqueles que estão perdidos. Que eles possam, Pai, conhecer este bendito Redentor que nós conhecemos, que nos livrou da condenação, salvando a nossa alma, salvando a todos nós da condenação eterna. Nós Te louvamos por Cristo, Pai. Revela este Cristo àqueles que não conhecem a Ti. É o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém.